Bom, condições que classificam uma queimadura grave, né? Então, uma extensão ou profundidade maior que 20% de sua superfície corporal em adultos, a extensão ou profundidade maior do que 10% de sua superfície corporal em crianças, idade menor do que 3 ou maior que 65 anos, presença de lesão inalatória, politrauma e doenças prévias associadas, queimadura química, trauma elétrico, áreas nobres ou áreas especiais, como a gente já leu lá em cima, violência, maus tratos, tentativa de autoextermínio, entre outros, tá? Então, tudo isso aqui para mim é considerado uma queimadura grave. Critérios, né, de transferência de paciente para a unidade de tratamento de queimados. Então, quando que vai ser necessário essa transferência para uma unidade especializada em queimados? Queimaduras de segundo grau em áreas maiores do que 20% da superfície corporal em crianças, queimaduras de segundo grau maior, né, do que 10% da superfície corpórea queimada em crianças ou maiores que né, de 50 anos, aqui em adultos, tá, gente? Segundo grau, maiores que 20% em adultos e segundo grau, maiores que 10% em crianças ou idosos, né, maiores de 50 anos. Queimaduras de terceiro grau em qualquer extensão, lesão de face ou olhos, lesões no períneo, nas mãos, nos pés e em grandes articulações, também é necessária transferências, queimadura elétrica, queimadura química, lesão inalatória ou lesão circunferencial de tórax ou de membros. O que significa isso? Sabe aqui na nossa regra dos 9, ó? Deixa eu voltar aqui. Imagina que o indivíduo, aqui eu coloquei que é 4,5 a face anterior e 4,5 a face posterior do braço. Uma queimadura circunferencial, ela vai queimar o braço como um todo, a circunferência toda do braço, né? Então, pegando aí os 9%, ele vai queimar o braço de uma forma inteira, né? Ele vai pegar toda a parte circular do braço, tanto o braço quanto o tórax, tá? Isso é bem grave. Aqui, tórax e membros. Critérios, ainda o critério de transferência, né? Doenças associadas, tentativa de autoextermínio, politrauma, maus tratos ou situações sociais adversas. Transferência do paciente deve ser solicitada à unidade de tratamento de queimados de referência, ou seja, a unidade de queimados tem que saber que vai receber um paciente, como que vai ter essa, né, quais são as características do paciente que está chegando lá. E também precisa liberar a vaga, né? Não é só pegar e levar o paciente lá. Após estabilização hemodinâmica e medidas iniciais, com leito de UTI reservado para queimados. Então, não é só eu pegar simplesmente e transferir o paciente. Ele tem que estar hemodinamicamente estável, tá? Para que eu faça essa transferência. Pacientes graves somente deverão ser transferidos acompanhados de médico em ambulância com UTI móvel e com possibilidade de assistência ventilatória. Então, como a gente viu na última aula de urgência e emergência, né, as características aí de uma UTI móvel. Então, nesse caso, é utilizado para fazer esse tipo de transferência. O transporte aéreo para pacientes com trauma, pneumotórax ou alterações pulmonares deve ser realizado com extremo cuidado, pelo risco da expansão de gases e piora clínica. Então, é preciso avaliar a necessidade, primeiramente, né, da questão do transporte aéreo e a cautela, né, no caso dessas situações aqui que a gente acabou de comentar. É muito simples, é só você pensar o seguinte, quando você viaja, né, para quem já viajou de avião ou, né, sobe a serra, enfim, a gente sente, né, a diferenciação de pressão por conta dos gases, né, da atmosfera. Aí é o mesmo princípio que se aplica nesse caso, tá?
As UTIs, né, de queimados de referência sempre têm profissionais habilitados para dar orientações sobre o tratamento completo das vítimas de queimadura. A transferência do paciente deve ser solicitada à unidade de tratamento de queimados de referência após a estabilização hemodinâmica e as medidas iniciais. Envie sempre um relatório com todas as informações colhidas, as anotações, as condutas e os exames realizados.